Nando me falou ali atrás que ele estava muito nervoso antes de entrar para cantar. E depois de 35 anos fazendo palestras, eu estou com frio na barriga. Mas desejo trazer um grande abraço da Federação Espírita Pernambucana, instituição da Casa Mater lá do nosso estado, abraçando os amigos das outras federativas, a todos vocês aqui presentes, e a alegria de participar deste evento comemorativo dos 100 anos da nossa venerável Federação Espírita Paraibana. No frontispício do templo de Delfos, a frase que entrou para a história e que resplandece na mente de todos os buscadores espirituais da humanidade, permanece sendo o caminho para entendermos a necessidade de renovação que se faz premente em nossas vidas. Homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma da vida. Esta frase lapidar que dizem algumas tradições teria sido cunhada pelos 7 sábios da Grécia. Revela também um caminho desafiador para todos nós, na civilização que construímos, cheias de conforto de ordem material, conquistas inquestionáveis da nossa ciência, avanços magníficos da nossa vida acadêmica, conquistas monumentais no campo do estudo da psique humana. E, no entanto, a despeito de todos esses avanços, permanece o ser humano enfrentando obstáculos enormes para que ele venha alcançar a felicidade e a conquista da verdadeira paz. Em observando que, apesar de termos catalogados hoje mais de 100 bilhões de galáxias no nosso universo conhecido, de estudarmos com a precisão absoluta o movimento de astros os mais distantes nos confins do nosso sistema planetário, apesar de termos produzido uma medicina que dilata cada vez mais o nosso tempo de vida na face da Terra, este homem, com o valor magnífico da sua inteligência, ainda é a mesma criatura vitimada e prisioneira das chamadas doenças da alma, o quadro avassalador da presença da depressão, destruindo vidas, da síndrome do pânico, das angústias que se multiplicam, da fragilidade emocional que caracteriza o homem moderno. Para Hansi Yogananda, certa feita, teve a oportunidade de colocar que a ignorância estaria na raiz, na origem dos males ou das dores do ser humano. E nós paramos para entender esta ignorância como sendo a nossa falta de compreensão a respeito da natureza da qual pertencemos, à natureza espiritual. Afinal, quem somos e o que somos permanece sendo a grande interrogação para a enorme quantidade dos habitantes desta terra. Por não entender a natureza transcendente que nos constitui o ser, vivemos num estado de letargia moral, de letargia espiritual. Joana de Ângeles teve a oportunidade de fazer uma análise a respeito da consciência de sono que nos caracteriza a vida. Vivemos a existência da carne como se nós fôssemos a carne. Afirmamos acreditar em Deus e vivemos como se Ele não existisse. Integramo-nos a um movimento religioso nas suas mais diversas expressões. E, no entanto, temos uma dificuldade tremenda de experienciar a nossa convicção, a nossa fé, nos padrões que recomenda
a doutrina que nós abraçamos. Passado um pouco mais de 2000 anos, temos cerca de quase 3 bilhões de pessoas que se afirmam cristãos, numa população de cerca de um pouco mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. E apesar de termos tantos afirmando-se cristãos, ainda não temos nem mesmo nos países ocidentais, onde o cristianismo predomina, a vivência e a experiência do cristianismo. Afirmamos com muita facilidade, muitas vezes, amar a Deus. Mas como podemos dizer que amamos um ser que ainda não compreendemos e não vemos? Quando não conseguimos ainda despertar por nós mesmos, com quem convivemos na nossa intimidade, um sentimento de amor e de respeito. Como eu posso dizer que me amo se penso tão mal a respeito da vida que tenho? Se construo emoções e pensamentos pessimistas, destrutivos? Se eu não consigo conviver bem comigo mesmo e, portanto, consequentemente, não sinto por mim o sentimento mais elevado que eu deveria cultivar? E se para o outro com quem eu convivo no dia a dia, na minha experiência humana, sou indiferente para com ele, como eu posso, aquele que vejo e toco, não consigo amar, afirmar com segurança, categoricamente, que amo a Deus, que transcende e muito a minha capacidade de compreender algo a respeito dele? Essa é uma reflexão importante que todos nós precisamos fazer nesta nova era que se avizinha, nessa proposta de uma humanidade renovada que a doutrina espírita vem nos trazer. Não por acaso ainda é tão difícil para nós encararmos a nossa própria imortalidade, porque adormecido na experiência muito mais próxima do ponto de partida, a experiência primitiva, animalizada, do que do ponto de chegada uma vida mais espiritualizada, nós permanecemos na periferia da nossa busca espiritual e permanecemos vivendo, respirando e agindo como se nós fôssemos a carne que nós estamos utilizando. Os valores que cultivamos ainda permanecem distantes daqueles que nós desejamos, anelamos na nossa experiência de fé. Mas ao longo de todos os séculos e todos os milênios, as grandes almas que passaram na Terra, deixando o seu rastro de luz, sempre apontaram que o caminho para esta renovação e a transformação do ser teria que ser efetivamente o da educação. A educação no sentido mais profundo do termo, no sentido mais elevado da expressão. Educar que significa, tanto na expressão de Confúcio, como na expressão e na colocação do Siddhartha Gautama, o Buda, extrair o divino de dentro de nós, para experienciar esse divino a partir daquilo que nós estamos permitindo sair de dentro de nós. Jesus de Nazaré, aquele amigo inesquecível, educador por excelência, dissera numa frase que permanece sendo lapidar e ao mesmo tempo desafiador para todos nós. Ele dissera: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando nós olhamos para a nossa condição humana, nos indagamos como ser perfeito. Como pode Jesus exigir de nossa parte ou sugerir para nós que sejamos perfeitos, tão distante ainda nos encontramos desta perfeição que imaginamos, que traçamos na nossa mente? Mas quando nós paramos para refletir nesta frase, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, e em observando a passagem de Jesus e os seus ensinamentos de forma encadeada, nós nos recordamos quando ele dissera para Nicodemos que para alcançarmos a plenitude do reino de Deus necessário seria nascer de novo, renascendo da água e do Espírito. Jesus aponta para atingirmos a perfeição relativa que nos cabe, pois absoluta só Deus, a necessidade do processo da evolução através da palingenesia, dos múltiplos renascimentos. É através dessas idas e vindas
que o processo pedagógico da nossa transformação vai ocorrendo. É através de retornarmos sobre os nossos passos, de reencontrarmos os nossos desafios, de observarmos aonde falimos, aonde caímos, aonde tombamos. E em reavaliando a nossa experiência, reescrever a nossa história, ressignificar a nossa vida, reestruturar as nossas emoções, fazendo a fantástica viagem para o nosso mundo interior. Com a coragem de fazer esta viagem, porque as grandes almas sabiam e sabem que mergulhar dentro de nós para vasculhar o nosso mundo interno é preciso coragem. Coragem para vencer os primeiros óbices, os primeiros obstáculos. E em aprofundando este mergulho, esta viagem, observar com uma lente de lucidez as necessidades prementes que caracterizam a nossa personalidade e toda a nossa história até os dias de agora. A educação do caráter, objetivo fundamental da verdadeira educação, aperfeiçoamento dos caráteres. Como Allan Kardec colocou na sua obra magistral, na Revista Espírita, ou como ele colocou e pontuou nas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, a fundamental necessidade do aperfeiçoamento do nosso ser. É muito desafiador acreditarmos na imortalidade da alma e termos um medo tremendo da morte. Defendermos o pensamento imortalista, mas quando porventura a ameaça da desencarnação chega à nossa vida, à nossa família, ao nosso lado, a fé titubeia. Sentimos um certo vazio e medo de enfrentar aquela separação que muitas vezes nós afirmamos acreditar que não existe. Contam os amigos que no interior do Nordeste existia um casal dedicado ao espiritismo durante longos anos. A esposa, médium clarividente de grande potencial. Uma senhora muito nobre, dedicada, amorosa, caritativa. Ele, o dirigente, o orientador, firme e inabalável durante muitos anos, comandando a instituição espírita no interior do Nordeste. Eram admirados, reconhecidos como baluartes da mensagem do Evangelho renovador, não só na cidade, mas nas regiões próximas. E dizem que quando ele adoecera gravemente, com a idade já avançada de 85 anos de idade, ela com 82 anos de idade, e ao lado dele, deitado ali prostrado na cama, ela segurando a sua mão, ele transpirando já as vascas da morte, e de repente, ele aperta a mão da sua companheira de mais de 50 anos, e companheira de longa jornada da doutrina espírita. Ele olha para ela e diz: minha filha, será que é verdade que existe um mundo espiritual? Será que a gente não se enganou? E ela então olhou para ele e falou com toda a firmeza do coração: meu filho, é verdade, está aqui seu pai, sua mãe, seu avô, todos estão aqui, eu estou vendo. Ele apertou a mão dela, sorriu e disse: graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando a desencarnação chega à nossa vida, então nós enfrentamos a nós mesmos. Não é fácil esse trabalho de educação, porque pede que a gente olhe para a gente mesmo e comece a indagar e questionar os nossos caminhos, sem peso, sem desespero, com naturalidade, com alegria na alma, com contentamento da existência. Dizem os espíritos que neste momento de transição que a Terra está passando cada vez mais, teremos o agravamento de dores, teremos muitos desafios espirituais, e o coração de muitos se esfriará e a fé de muitos tombará. Quantos que recebem, e nós recebemos tanto da providência divina, enfrentamos desafios e Deus nos amparando, nós ficamos felizes, uma enfermidade no filho, no amigo, na esposa, no marido, e a pessoa se recupera e nós dizemos: graças a Deus,
Como Deus é bom! E durante cerca de 30 anos recebemos bênçãos e dizemos da nossa alegria, da nossa fé. E de repente aparece uma enfermidade numa pessoa querida e a cura não vem. E a pessoa desencarna. E a fé desaparece. Esquecemos de tantos anos de bênçãos que recebemos. Por que será que nós enfrentamos tanta dificuldade para lidar com esse sentimento, com essa vibração que nós catalogamos como fé? Eu tenho feito muitas perguntas ultimamente a respeito dessa indagação. Eu gosto muito de fazer uma reflexão em torno disso. Jesus era mentiroso? Vocês acham que Jesus era mentiroso? A resposta foi tão fraca que eu estou assustada agora. Eu vou repetir a pergunta. Jesus era mentiroso? Graças a Deus, Senhor. Pois bem, se ele não mentia, porque quanto mais puro é o espírito, mais próximo da verdade ele é, mais verdadeiro ele é. Ele dissera numa das suas mais belas explanações: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que eu faço, podeis fazer, e muito mais ainda. Ora, isso implica dizer, sendo ele verdadeiro que não mente, que Alberto Almeida pode curar um cego. Nosso amigo do estado do Maranhão pode andar sobre as águas. Nosso querido irmão do Piauí pode multiplicar pães e peixes. Severino, Celestino, este pode curar o corpo de um leproso. Nosso amigo Kelps pode fazer um paralítico andar. E por que não fazemos? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esta montanha: retira-te daí, e ela se retirará. Compreender a vida sob esta ótica profunda, compreender a nós mesmos dentro desta vida, é dilatar o nosso poder, o nosso despertamento, e compreender a vibração da vida imortal que está em nós. Estudar, averiguar, questionar, analisar, indagar a si próprio e aquilo que nos cerca. É assim que o espírito vai avançando. Nós temos a psicologia cada vez mais devassando a realidade da mente humana, procurando entender, orientar, direcionar as almas conturbadas, as criaturas conflituosas. Nós temos a física cada vez mais se desmaterializando. Nós temos a biologia cada vez mais analisando a inteligência por trás da organização da própria vida. Nós temos setas indicativas que nós precisamos sair desta letargia e sair dessa concepção eminentemente materialista da vida e começarmos a nos ver e a viver como espíritos imortais mergulhados temporariamente na carne. Não somos a carne que parece que tem uma alma. Nós somos um espírito numa vivência temporária na matéria. Aprender a pensar e se ver desta forma é fundamental para reescrevermos a nossa vida, para traçar novas diretrizes do nosso caminho e para entender a mensagem que a doutrina espírita veio trazer à humanidade. Uma mensagem que não é apenas para comprovar que ninguém morre, mas é sobretudo uma bússola para nortear o nosso passo com a filosofia moral magnífica, dizendo que para desencarnar bem é preciso viver bem, e viver bem significa olhar para si mesmo com este poder do Deus interno, desse deuses que somos todos nós, com o poder de transformar a vida, de transformar a nossa própria existência. Acordamos com visão pessimista, nos deixamos envolver por toda a tralha de lixo mental que se estabelece nos dias e agora. Acordamos muitas vezes, tem gente que parece que dormiu numa cama de prego. Acorda quando você dá bom dia, bom dia. Mas por quê? Está com raiva de quê? Nem a pessoa sabe o que é que está acontecendo. Escravizados neste monturo de vibração atormentada. Muitas vezes as pessoas têm perguntado: por que é que tanta gente, às vezes a gente está bem, daqui a pouco a gente está deprimido, daqui a pouco está uma tristeza, um aperto no coração. Eu acordei tão bem, por que é que esse aperto do coração me pegou? Ora, além de diversos outros fatores, um deles
é que vocês sabem que cada um de nós, ao pensar, nós emitimos uma vibração específica. Ao irradiar essa vibração, levando em consideração que grande parcela da humanidade, a grande maioria, pensa de maneira conflituosa, atormentada. Essa vibração é formada por energia densa, que cria uma crosta, uma casca, uma atmosfera psíquica sobre o planeta, extremamente perigosa, intoxicante. E como nós temos a propensão, com muita naturalidade, de absorver ou de sintonizar com aquilo que é negativo, pessimista, perturbador, naturalmente nós vamos absorvendo aquela crosta, aquela energia, aquele campo magnético atormentado. Não por acaso Jesus nos disse: vigiai e orai, para estarmos atentos exatamente a isto. Chegamos no ambiente, as pessoas estão cada vez mais fechadas, trancadas. Você dá um bom dia, você chega no consultório médico, as pessoas estão tensas. Quando você quer às vezes puxar um assunto, vem logo uma desconfiança, olham de soslaio, claro que tem as raríssimas exceções de praxe. Mostrando como nós estamos armados contra a vida, por incrível que pareça. Somos prisioneiros do medo, por desconhecer quem somos nós, por ausência desta educação de profundidade, nós somos vitimados por medo. Temos medo de ser feliz. Pode parecer uma heresia que eu estou dizendo aqui agora. Quem é que tem medo de ser feliz? Todo mundo quer ser feliz? Claro que tem. Vou dar um exemplo bem corriqueiro. Às vezes as pessoas estão tão contentes, falando, sorrindo muito. Eu não sei se lá no Pará tem isso, mas aqui tem muito. Estão conversando muito felizes, daqui a pouco dizem assim: ai meu Deus, vamos parar, estou rindo demais, acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Quem foi que disse que você não pode sorrir muito, não pode estar feliz? Que lei é esta que impede a criatura de ser feliz, de estar bem, contente com as outras pessoas? É o complexo de culpa que nós temos inculcado em nós há muitos milênios. Desde a época de Adão e Eva, onde perdemos o paraíso porque um casal que nós não conhecemos resolveu comer uma fruta que não devia. Achamos pouco, depois veio um complexo de culpa pela crucificação. Até gente que não acredita na reencarnação diz assim: meu Deus, quando está enfrentando um momento difícil na vida, eu acho que eu atirei pedra na cruz. Se atirou é porque estava lá. E achamos pouco, atravessamos 1000 anos de Idade Média, onde tudo era pecado, onde tudo era Satanás que estava avançando sobre a humanidade. E foi o período em que Satanás mais avançou e tornou-se poderoso e popular. E nós desenvolvemos a culpa, porque tudo era motivo de culpa durante os 1000 anos. Agora, quantas vezes nós reencarnamos durante esses 1000 anos na Idade Média? Quantas? Se os espíritos mostrassem agora a vocês que estão aqui, tem até teia de aranha na alma. Reencarnamos inúmeras vezes durante o período medieval. E isso ficou estabelecido em nós. Não é fácil romper essas raízes que nós deixamos deitar dentro de nós durante muitos séculos, durante várias encarnações adormecidos, construindo um mau hábito, estabelecendo comportamentos equivocados durante milênios. E enraizado, quanto mais enraizada determinada visão de mundo ou determinado comportamento está, claro que é mais desafiador superá-lo, vencer e romper. Albert Einstein já dizia: é mais fácil romper um átomo do que um preconceito. E o que é o preconceito, senão algo que se estabelece em nós de muito tempo? A mente estreita, a visão que se acanha e que está dentro de nós. Eu estive agora há pouco, agora tarde, de 2 horas com os jovens, lá no Congresso da Juventude Espírita, na Escola Técnica. E eu encerrei contando para ele aquela experiência que eu já narrei aqui em João Pessoa, como Deus, na sua bondade e misericórdia, nos ensina com todas as circunstâncias da vida. Porque aquilo que nos acontece é sempre oportunidade de aprendizado. Nós desenvolvemos um sentimento de culpa e, portanto, tudo na lei de Deus é punição divina, quando na verdade deveríamos ver como esclarecimento, aprendizado, e não culpa e punição. Aprendizado e esclarecimento. E para ver que às vezes a gente diz: não, mas eu não tenho preconceito de nada. Às vezes temos. Confundimos esclarecer o que é o espiritismo com
ter uma postura, às vezes, até um tanto quanto arrogante. Diz assim, qual a sua religião? Eu sou espírita, mas eu sou espírita kardecista, viu? Não é outra coisa, não. Sinal de alerta, estamos já dizendo. O espiritismo é top de linha. Essa outra coisa que você pode confundir está lá atrás. Na sua bondade, para fazermos aprender, conta a tradição que certa feita, numa dessas casinhas de vila, essas que ficam lado a lado, separado por um murinho, janela com janela, estava morando, olha quem foi morar lá, um espírita e o seu vizinho, um evangélico da Igreja Assembleia de Deus. O evangélico soube que o vizinho dele era o espírita e disse, vou salvar esta alma. E ele dedicou-se durante 7 meses a converter o companheiro, só com muito discreto. Ele acordava, sabia que o espírita tomava o café da manhã às 7 horas, naquela mesinha junto da janela. E ele ia para a janela dele e rezava mais ou menos assim, Senhor, só Tu tens o poder e a glória. Senhor, não consulteis os mortos, só Você é o caminho. E o espírita, que não era lá muito espírita, já estava enchendo de raiva. No outro dia, Senhor, esses hereges vão conhecer Teu poder, Senhor! Isso é cada dia. E o espírita lá aguentando. 7 meses depois, o companheiro evangélico, coitado, estava desempregado há 6 meses. E naquele dia ele não tinha nem o que comer. Mas ele acordou e foi no piloto automático para a janela. Ele estava tão acostumado a fazer isso, que foi rezar na janela. Estava tão fraco, não sei se abatido emocionalmente, ou porque não estava comendo direito. Ele chegou na janela e fez, Senhor, hoje eu não tenho o que comer, mas o Teu poder é grande e vai dar um jeito. E o espírita, com vidro de tuberculoso, escutou. Aí disse, ele agora me paga, disse o espírita. Levantou-se e foi num supermercado, fez uma baita de uma cesta básica enorme, e pela primeira vez em 7 meses de vizinhança, o companheiro espírita bateu na porta do seu vizinho evangélico. Quando o evangélico abriu, ficou pálido. Lá estava o espírita na porta dele. O que é que ele queria? Aí o espírita, com o nariz arrebitado, muito arrogante, entregou a cesta básica. Tome, meu irmão! Mas eu quero dizer a você que essa comida, alimentação que eu estou trazendo, não foi o seu Deus que mandou não, viu? Foi o meu. Mas o companheiro evangélico, ele não perdeu o rebolado. Recebeu a cesta, porque estava precisando. Colocou em cima assim, na frente do amigo espírita mesmo, olhou para o céu e disse, graças, Senhor, Tu és tão poderoso, mas tão poderoso que quando Tu mandas, até o demônio vem trazer na porta. Naturalmente que nós espíritas somos convidados a refletir um pouco sobre as coisas. Romper essas amarras que nós construímos durante muitos séculos, deixamos enraizar em nossa vida, claro que não é fácil. Por isso que a nossa transformação interior, a nossa educação de caráter, o nosso aperfeiçoamento é uma luta, num processo lento, gradual, mas que podemos alcançar este nosso objetivo. O reino de Deus está dentro de vós. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, no entanto. Para alcançar a plenitude do reino necessário é nascer de novo. Mas dentro desta mesma visão ele diz, é necessário fazer ao próximo o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Este trabalho de sair de dentro de si para ir ao encontro do outro, ter a sensibilidade de compreender que o outro é também algo da nossa projeção na vida. Albert Einstein disse a mesma coisa que Jesus de Nazaré. Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Albert Einstein disse, numa certa ocasião, o outro é você, porque tudo está interligado. O outro é você, quer dizer, ame a ele como a si próprio. Sentir o outro como sendo algo de mim, como eu sou um ser que estou interligado a ele. É por isso que o egoísta, ele não pode ser feliz. Quanto mais eu me volto para mim mesmo, quanto mais eu me isolo do outro, quanto mais eu penso apenas das minhas necessidades, mais eu faço um fluxo de energia para dentro de mim. E aquele pensamento perturbador que caracteriza o pensamento egocêntrico egoísta, ele vai criar esse bolsão de energia problemática
que, fechada sobre mim mesmo, vai trazer o resultado em forma de inquietação, em forma de insatisfação, em forma de ausência de serenidade e de harmonia interior. À medida que nós amadurecemos e fazemos esse trabalho para olhar para dentro de nós, a fim de conhece-te a ti mesmo para decifrar o enigma da vida, eu vou sentindo, eu vou trabalhando a minha sensibilidade e vou observando que a minha alegria passa por fazer ao outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo. A sabedoria do Evangelho diz: faça o que você gostaria que ele fizesse, não faça o que ele faz com você, e sim o que você gostaria que ele fizesse. O trabalho do perdão, que é fruto de um trabalho rido dentro de nós, um trabalho de autoavaliação, um trabalho de consciência de si mesmo, do despertar da nossa consciência. Olhar para um lado, tivemos uma experiência muito rica dessa natureza lá em Pernambuco, na área metropolitana de Recife, quando na cidade do Paulista aconteceu um fato trágico, em que dois grandes amigos só andavam juntos, e um deles embriagou-se certa noite e foi procurar esse seu amigo. Chegando lá, ele não estava, e a mãe do seu amigo repreendeu-lhe, disse: meu filho, não vem aqui desse jeito mais não. Eu tenho um trauma com bebida, porque meu marido, ele é alcoólatra. Não destrua a sua vida, você é um jovem. E à medida que ela falava, aquele rapaz que estava embriagado foi perdendo o controle, vitimado pela sanha de uma entidade feroz que o acompanhava e o obsidiava. E ele perdeu tanto controle que bateu na mãe do seu melhor amigo, tirando-lhe a vida. Bateu com tanta força que ela terminou caindo desencarnada. Assustado, ele saiu, correu, fugiu. E quando o seu ex-amigo agora chegou em casa, que soube que tinha sido ele que estivera lá, saiu a procurar por este rapaz por toda a área metropolitana de Recife para matá-lo. Foi no Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Jaboatão, percorrendo durante cerca de 2 anos toda a localidade para tirar a vida do ex-amigo. Mas a necessidade de vingança, a raiva era tanta que ele foi se sentindo impotente, cada vez mais caindo, perdendo forças. E quando ele estava exaurido de amargura, recebeu um convite de um amigo para ir à sua igreja, a Igreja Batista, em Maranguape 2. E ele foi. O pastor foi muito inspirado. Falou com muita beleza do Evangelho de Jesus. Falou que todos nós carregamos motivos para perdoar as outras pessoas, porque nós erramos muito na vida, sim. E fez uma explanação encantadora sobre a Boa Nova. Foi tão bonita, tão emocionante e tão inspirado, que aquele rapaz que procurava um ex-amigo para tirar-lhe a vida por vingança, ergueu a mão e tornou-se evangélico da Igreja Batista. E foi estudando a Bíblia e se inserindo nas atividades da igreja e começou a fazer trabalhos sociais e, como é de praxe, começou a visitar também outras igrejas. Cerca de 4 anos depois, ele vai visitar a igreja da cidade de Paulista e quando ele entra na igreja, observa na terceira fila, ele já entrou por trás e ele reconhece, sentado na terceira fila, o ex-amigo, o rapaz que havia matado a sua mãe. Ele sente uma dor profunda, sente um desalinho, um desconforto, mas disse que escutou uma voz, a voz que nós conhecemos muito bem, nós espíritas, dizendo: e se fosse Jesus no seu lugar, como ele agiria? Foi uma voz tão sedutora, tão cheia de persuasão, que aquele rapaz desarmou-se, encheu-se de coragem e caminhou em direção ao ex-amigo. Quando ele parou ao lado dele, o amigo olhou, ficou pálido, levantou-se e disse: eu sei que você veio me matar. Eu já soube que você tem me procurado esse tempo todo. Eu fugi durante longo tempo, mas eu não suportei mais a dor da consciência. Eu tirei a vida da mãe do meu melhor amigo. Numa insanidade, eu estava louco, mas eu mereço ser morto por você. Eu me tornei evangélico.
e quero pagar nesse instante o débito que eu tenho para com você. Pode me matar. O pastor, que conhecia a história, ficou só observando de lá. E o companheiro que chegou, o ex-amigo, com emoção profunda, e este fato, gente, foi verdadeiro lá, disse a ele: eu não vim me matar, mas eu também me tornei evangélico. E eu quero dizer a você que lhe perdoo, de coração. E ele falou com lágrimas descendo. O ex-amigo levantou os olhos para ele e caiu nos braços daquele rapaz, chorando convulsivamente. Os dois choravam juntos. Mas se isso já parece um filme de ficção ou uma história distante do cristianismo nascente, não parou por aí. Acreditem vocês. Os dois saíram pregando o evangelho em várias igrejas, em presídios, narrando inclusive a experiência deles para demonstrar como Jesus é poderoso na vida das almas. Não precisamos viajar muitas vezes na história para chegar ao heroísmo da grande vivência do cristianismo. Nem para ir muito distante, aqui pertinho em Paulista, área metropolitana de Recife. Mas eu pergunto, quantos de nós, espiritistas, conseguiríamos agir dessa maneira? Às vezes alimentamos uma mágoa de um pai, da mãe, do irmão, de alguém da nossa família próxima e deixamos aquela mágoa crescer dentro de nós, porque não observamos a nós mesmos, deixamos o monstro se desenvolver durante longos anos, como um amigo nosso que disse: Fred, eu não aguento mais, eu estou sem falar com meu pai há 8 anos e eu queria tanto, eu estou sentindo a necessidade premente de falar com ele, embora tenha sido ele que errou comigo. Olha o orgulho. Ressalvou que foi o pai que errou e que estava sem falar. Disse: mas por que você está sem falar? Não, foi ele que errou comigo. Sim, mas você tem um conhecimento espírita, você é bem mais jovem. Disse: não, mas agora eu quero ir lá, eu acho que eu vou me entender com ele. Tá difícil ir. Eu pensei que o pai dele estava morando em São Paulo ou Curitiba. Eu disse: olha, a gente pode fazer até uma vaquinha e dar o dinheiro e você ir até o local para seu pai. Ele está morando onde? Está muito distante daqui? Não, ele mora a 2 quadras de mim. Meu amigo, 8 anos sem falar com o pai, e o pai mora a 2 quadras dele apenas. Às vezes a gente fica procurando a sabedoria espiritual em coisas tão distantes e mirabolantes, e às vezes está nesses pequeninos gestos em que somos desafiados a avaliar a nós mesmos. Quando Jesus disse: vigiai e orai, muita gente diz assim: não, mas eu vigio e oro. Mas observe, Jesus disse: vigiai vossas tendências infelizes, vossos pensamentos negativos, vossas atitudes que não são adequadas, e orai pelos vossos irmãos. Mas o que é que a gente faz habitualmente? A gente vigia o outro. O que é que ele está fazendo de errado e ora por nós mesmos. Transformamos Jesus no garçom das nossas necessidades. Ficamos com raiva dele quando não somos atendidos ou acreditamos que não estamos sendo atendidos. Ficamos magoados com os céus, porque queremos que os céus nos atendam. Transformamos o ato de ser cristão numa atitude passiva diante da vida, quando tanto na construção de uma educação de profundidade, quanto na mensagem renovadora que se apresenta no Evangelho de Jesus, a grande proposta é proativa, dinâmica, realizadora, transformadora da criatura. E não pode existir verdadeira transformação sem educação. Não pode existir efetiva transformação de cada um de nós se o olhar não estiver deitado sobre nós mesmos e cheios de misericórdia para com o outro, o que não quer dizer que não tenhamos a nossa prudência. Não vamos desconhecer que o mal efetivamente existe. Porque o mal é a distonia do bem, é a energia do bem desequilibrada. Quando nós somos invigilantes, quando a nossa mente cai nessa distonia, nós estamos vinculados de alguma forma àquilo que nós chamamos o mal. E por isso nós temos que ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Como ser brando e pacífico, sem o autoconhecimento, sem este olhar. O que é ser brando e pacífico, olhando o espírito que somos? Nós somos uma energia divina, pensante, inteligente, que estamos nos primeiros degraus da nossa trajetória
mas temos o tesouro da mensagem espírita, que clareia e nos traz lucidez para compreender os passos que temos que dar, o caminho que temos que trilhar. Amar, sentir a ternura, o carinho, a alegria de viver. Não termos medo de apostar na afetividade nossa, porque só se consegue ser brando e pacífico quem olha para si e quem tem coragem de dizer: eu quero ser um coração acolhedor. O que é ser um coração acolhedor? O que é ser uma alma que acolhe, que abraça, que agasalha o outro, senão aquele que exala e irradia a suavidade dos seus sentimentos mais belos de que somos possuidores? Precisamos acreditar em nós mesmos também. Quantas vezes escutamos, quando convidamos um amigo que está na atividade espírita, falando: você quer ir lá no mesmo? Vamos fazer a oração para começarmos o trabalho. Não, quem sou eu para fazer uma prece? Você tem que me escalar com 2 meses de antecedência. Vai ficar ensaiando em casa como é que faz a oração para iniciar o trabalho? Muitas vezes nos depreciamos, nos colocamos numa posição tão infeliz, achamos que somos, na verdade, miseráveis do universo, e não somos. Somos herdeiros da luz. Não somos os pobrezinhos da vida. Somos aqueles com poder de modificação da nossa vida, da nossa existência. Nós podemos começar a reescrever os nossos passos agora. Nós podemos alterar a nossa experiência de imediato, se o desejarmos, mas com contundência, com determinação, com anseio, com vontade, com este olhar firme, olhando para o amanhã, olhando para o futuro, sem perder a conexão com o aprendizado e com as lições do passado. Mas não fiquemos presos ao passado. Quantas vezes nossas derrocadas do ontem não nos prendem com algemas terríveis que nos impedem de ser felizes, porque ficamos com dramas de consciência. Quando a consciência acende, é a lei de Deus que está escrita dentro de nós, dizendo: você precisa restaurar isto. Mas ficar preso à consciência de culpa é improdutivo. Nós precisamos dizer: se eu errei, eu quero refazer o caminho, quero reestruturar os passos. Eu preciso fazer isto. O momento que nós estamos vivendo é um momento de determinação. É o momento de dizer: eu quero. Não por acaso, a hipocrisia foi a única qualidade negativa que Jesus foi enfático e duro quando se referia à hipocrisia. E nós não podemos ser hipócritas conosco mesmo. Nós precisamos ser verdadeiros conosco mesmo. Mas ser verdadeiro consigo próprio não pode ser interpretado como ser carrasco de si mesmo. Autodestruição, autonegação, negação do seu poder divino que está em nós. O que eu faço, podeis fazer, e muito mais ainda. Para isto olhai o reino que está dentro de vós. Aonde está este reino? Dentro de você. E o que eu estou fazendo com este reino em mim? Ainda não faço. Porque permanecemos na periferia da nossa experiência humana. Estamos permanentemente olhando para fora, sem conseguir olhar para dentro. Por isso que o Espiritismo, logo quando a gente chega nele, é tão encantador. Porque os primeiros tempos do Espiritismo, até a palestra, quando você ouve a primeira palestra, a segunda palestra, diz assim: meu Deus, quem contou essa minha vida para aquele homem? Quem foi que falou para aquela mulher tudo aquilo? Que aquilo foi para mim. Recebemos mensagens na entrada dos centros espíritas e tem gente que compra um caderninho e faz até coleção. Por quê? Porque houve uma grande identificação. Aí o Espiritismo deslumbra. A pessoa diz: meu Deus, isso é verdade, isso é verdadeiro. Olha, veio, é hora certa, veio a calhar. E quando a gente abre o livrinho ao acaso, Minutos de Sabedoria. Tem gente que quando abre assim, pronto, foi uma tapa no rosto. Ou o Evangelho, que maravilha. Quando eu sofri um desastre de automóvel, há 8 anos atrás, o carro acabou, foi uma tragédia, foi horrível. Graças ao alto, ninguém teve problema mais sério, nem muito menos desencarnou naquele momento. E aí os amigos espíritas, todos que eu encontrava, que sabiam do acontecido, diziam: Fred, como a espiritualidade gosta de você, Fred. Olha como Deus lhe ama, olha o que aconteceu, acabou com o carro, ninguém sofreu nada, você está inteiro fazendo coisas. Mas eu me lembro daquela passagem do Evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido.
Quando a gente abre a mensagem, vem a mensagem certa, porque nós temos nossos amigos espirituais que nos inspiram, mas essa inspiração deles e esse trabalho é para que a gente faça uma reflexão, para que a gente faça essa reflexão e a partir daí surja uma inflexão, uma mudança de patamar de nossa vida. É a partir daí que nós vamos reestruturando os passos da nossa existência. Sem fobia, sem medo, sem culpa, dando a si próprio o direito de dizer assim: eu quero e vou construir a minha felicidade. Estamos aqui para aprender. Ser feliz é consequência da direção que a gente vai dando aos nossos passos e ao nosso aprendizado. É consequência daquilo que a gente avalia dentro de nós mesmos, dos nossos embates, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades, dos nossos medos, da nossa insegurança. Mas termos a coragem de olhar para tudo isto. Me lembro da minha mãe. Minha mãe era uma fera no bom sentido. Meu pai era um gentleman. Minha mãe era o homem da relação daquela época. Porque, afinal de contas, foram 10 filhos. E minha mãe era uma evangelizadora nata. Era o evangelho na palma da mão e o chinelo na outra. Hoje seria politicamente incorreto. Eu me lembro, tudo era aprendizado. Quando tinha jogo de futebol no quintal lá de casa, vinham os amigos, os vizinhos todos. Imagine, 9 homens. Quantos amigos homens não iam jogar futebol? Fazíamos torneios. Eu era o mais novo, sou o caçula dos homens, então eu ficava, ninguém deixava jogar, porque eu era muito pequeno. Então eu ficava assistindo os jogos e sempre tinha confusão. Sempre tinha discussão. E começava aquela briga, aquela discussão, minha mãe detestava. Quando começava a briga, minha mãe chegava e gritava lá da porta: quem começou isso aí? Foi ele. Era tanta origem, que minha mãe ela não tinha muita paciência quanto a interpretar as acusações. Então o que é que ela fazia? Os de fora, façam a fila do lado esquerdo e saia. Os meus, façam a fila do lado direito e passe aqui. E ela tinha um mentor espiritual, que era uma galha de goiabeira, já bem lisinha, muito lisa. E as pessoas iam, e cada um que passava, ela marcava. Claro que isso foi naquela época, né? Teve uma vez que o filho do vizinho do coronel Hermia pegou a fila errada. Levou uma lamborada nas costas. Que minha mãe teve que ir falar com o coronel Hermia, não esqueço o nome do homem, mas naquele tempo era assim: fez bem, dona Terezinha, se estava no meio da confusão, mereceu. Mas qual era a lição que ficava? Ao mesmo tempo em que ela era dura, firme, era extremamente carinhosa e abnegada. Que mulher fantástica! Que lição de firmeza que ela dava para a gente. Mesmo com toda a nossa ignorância. Ela ia deitar, almoçava, ia tirar um cochilinho. Olha que coisa de maluca. Hoje eu fico pensando nisso, meu Deus, como a gente era muito besta e maluco. Ela deitava e do lado tinha um jardinzinho, que era um mini campo de futebol. Ela dizia: olha, vocês já jogaram de manhã, ninguém joga mais, que eu vou dormir. Aí a gente deixava ela dormir e disse: olha, ninguém fala alto. Pode um negócio desse? A janela aberta, voltada para o quarto dela. Um dia a bola caiu em cima dela. Nunca eu subi no muro tão rápido para pular para a rua como aconteceu. Todo mundo desapareceu. Mas daqui a algum tempo ela já tinha esquecido. Ela demonstrava uma capacidade, um tirocínio maravilhoso. E ela era um médium. Ela via os espíritos com uma frequência extraordinária. Nunca foi espírita no sentido lato da palavra, mas ela gostava muito do espiritismo e tinha uma mediunidade fenomenal. Então ela tinha uma compreensão natural sobre esse processo todo da vida. E eu me recordo que ela dizia para a gente: quem não aprende a olhar para os defeitos que tem, vai tropeçar muito mais na vida e vai ter que aprender de maneira muito mais dolorosa, ensinado pela vida, o que não quis aprender olhando para si próprio.
Nunca esqueci isso que minha mãe disse. E ela só me disse isso uma vez. Então, essa frase dela marcou o meu coração. E quando eu me tornei espírita, no sentido oficial do termo, com 12 anos de idade, e que eu li a minha primeira obra espírita, que foi Nosso Lar, então eu vibrava dentro de mim mesmo. Vibrava porque os meus medos de criança, medo do inferno, porque eu acreditava em Deus, mas tinha uma história do inferno que me apavorava terrivelmente. 8 anos de idade, minha primeira aula de evangelização, aula de religião, foi uma irmã freira, que até hoje está lá na Cidade do Cabo, bem velhinha. Ela fica feliz quando eu levo caravanas lá, digo, olha, essa foi minha primeira professora de religião. A triste não sabe o mal que me fez na época. Porque ao invés de falar do evangelho, ela só falava do inferno. Então eu achava que ela tinha vindo de lá. Porque ela dava detalhes. Ela dizia, se não obedecer ao pai e à mãe... Mas ela era muito boa de coração. É porque ela queria que a gente não pecasse. E um monte de criança de 8, 9 anos, a gente cruzava com ela no corredor, dizia, meu Deus, ela veio de lá. Porque ela dizia que ao cometer o pecado, a gente ia para dentro de um tacho de cobre. E eu ficava, como é que ela sabe que é de cobre e não de ferro? E ela disse que tinha uma tampa que ficava em cima. Aí me dava claustrofobia. Eu quase tive asma durante um tempo. Mas o pior vinha depois. Ela disse que de vez em quando o secretário de Satanás ia lá, levantava a tampa, olhava, ria e fechava. Aí era um desespero. A pior dor era o riso do secretário. Você já está claustrofóbico, queimando para sempre. Mas quando eu li Nosso Lar, eu vibrei, dizendo, eu sabia que Deus não tinha feito o inferno. E que tudo na vida era aprendizado. E que eu precisava, para que eu errasse menos e acertasse mais, eu precisava educar as minhas tendências. Eu precisava olhar para as minhas fragilidades. Eu não devia estar incomodado tanto com os outros tivessem de errado, e sim aquilo que eu precisava transformar em mim. Uma vez um amigo no Congresso Espírita em Fortaleza disse, Fred, rapaz, eu nunca vejo tu falando de ninguém. Estava naquele momento da chamada fofoca espírita, né? Aquela conversa que tem. Eu disse, mas não é por virtude não, meu amigo, é porque, graças ao alto, eu aprendi que eu tenho tanta coisa a mudar em mim, tanta deficiência, que eu não tenho tempo para estar olhando o que os outros têm de errado. Isso, pelo menos de bom, ficou em mim. Por que eu vou estar preso a isso? Eu tenho lutas titânicas dentro de mim, e essa luta titânica eu vou vencer. Claro que vou vencer. A educação de profundidade, que vai trazer o despertar da alma, é aquela que vai mostrar para todos nós que estamos caminhando para a angelitude, para a plenificação. Quando as pessoas dizem assim, olha, eu queria tanto ver um anjo materializado, luminoso. Eles querem ver um anjo? Pois bem, vocês querem também? Ver um anjo lindo, materializado? Pois bem, olhem aqui para mim. Claro que esse riso é uma humilhação de público. E a falta de caridade tremenda. Porém, é óbvio que eu estou me referindo àquilo que a música espírita, inclusive a música cantada pelo grupo Acorde, diz que um dia todos nós seremos anjos. Somos seres divinos em construção. Há uma beleza sendo forjada dentro de nós através dos múltiplos renascimentos. De vida em vida, de experiência em experiência, de dor em dor, de amar e amar. Nós estaremos realizando a grande transformação, o grande trabalho da escultura divina, que a educação da alma, despertando a nossa consciência, irá provocar. E este ser transformado um dia irá acordar a cada momento para dizer à humanidade, hoje eu acordei, feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste. Não pares na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços,
feliz entre os astros, envolto em luz. Põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois eu caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos tantas vezes me perdi. E o amor do Pai, a brilhar, se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade e para a vida, a estrada florida, para Deus caminharei. Parabéns, Federação. Muito obrigado. Muita paz a todos.